Alô? Alô, alô? Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo, Paty? Oi, Paty. Tá me ouvindo? Tá dando pra me ouvir direitinho? E aí, gente? Como é que tá? E aí, gente, como é que tá? Tudo bem? Ai, ai, tô testando aqui os aparatos. E aí, gente, como é que vocês estão? Por favor, deixem coraçãozinho no vídeo pra poder o vídeo chegar a mais pessoas saberem que essa live tá acontecendo. Bom. E aí, gente? Deixem aí também de onde é que vocês estão falando, de onde é que vocês estão me assistindo, de qual cidade. Daqui a pouco o André vai entrar. Olha quem chegou. Nosso ilustríssimo convidado. E aí, doutor? Que honra. Deixa eu aceitar aqui. Tudo bem? Consegue me ouvir? Sim, boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite, gente. E aí, gente? Deixem aí os coraçõezinhos de vocês para mais gente saber que essa live está acontecendo. E aí, doutor, como é que tá? Tudo bem, deu uma esfriadinha, né? Estamos adaptando ao novo clima. Como é que é o frio aí? Normalmente não tem frio, né? No Mato Grosso não existe frio. Então, mas agora está tendo frio, né? Pela uma raridade que está acontecendo, um fenômeno climático muito raro aqui na região. Olha, ai, mudei aqui todo o meu aparato aqui. Eu comprei o ring light. Sabe o que é um ring light? Aquele anel de luz. Sim, vem com um tripé, cara. Um negócio assim super tecnológico. Vem com um tripé, você bota o celular no tripé, é um negócio incrível. Aí eu fiquei 2 horas aqui tentando botar o negócio, quase que eu não conseguia, mas deu certo. Enfim, mas pra quem mora em Fortaleza, quando tu me fala de aí não tem frio, eu já fico assim, o que é frio pra você? Porque pra mim 28 graus já é frio. O que É, vocês não, estão aí de realmente. frio? Aí pode ser que exista, mas por aqui não costuma ter também, não. Não é muito comum esse tipo de temperatura, não. É sempre acima. Entendi. Bom, acho que a gente pode começar, né? O pessoal tá entrando, quer esperar mais um pouquinho. O que você acha? A gente Pode espera ficar à 5 minutos? vontade, manda bala, a gente pode começar sim. Então, pronto, então vamos. Você se apresenta primeiro, então, já que você é o convidado. Pode ser. Então, meu nome é André Baca, sou professor da Universidade Federal de Rondonópolis, sou formado em farmácia, fiz meu mestrado e doutorado na área de ciências fisiológicas, farmacologia, lá na UEL, na Universidade Estadual de Londrina. E desde então venho atuando nessa área de farmacologia, tem sido a minha área principal de estudo, né? E também a partir daí tenho trabalhado com as práticas baseadas em evidência e tentando unir um pouco essas duas coisas, né? Durante a pandemia tenho trabalhado bastante com a divulgação científica pelo meu Instagram, mas já antes disso já vinha fazendo isso com os podcasts, né? E junto ao SciCast e outros podcasts, que é uma via de divulgação científica que eu gosto muito. Então, a área de divulgação científica, essa parte de comunicar ciência, conversar com as pessoas sobre isso, eu acho que é uma das áreas que mais me atrai, junto com a docência mesmo, né, na área acadêmica em si. Então, esse diálogo que a gente pode fazer, eu acho muito bacana, e essa questão da interdisciplinariedade também, né, de poder falar com as outras áreas, que eu acho que é muito importante e falta muito, e talvez pelo fato de eu ter começado trabalhando como docente com outros cursos que não a farmácia, né? Então comecei trabalhando com a psicologia, com
com a odonto, outros cursos, então isso me deu um pouco essa visão da importância que é integrar esses conhecimentos, porque muitas vezes eu entendo que eu aprendo muito mais dando aula para os outros cursos do que de fato eu ensino alguma coisa, porque tem muita coisa que a gente acaba aprendendo, né, estando junto com essas outras experiências. E a visão que a psicologia tem dos transtornos, né, eu acho que ela é muito rica e muitas vezes faz falta de quem está do nosso lado aqui do estudo muito neurobiológico, né, que a gente acaba tendo. Obrigada. É um prazer te ter aqui. Nossa, eu tava sonhando com essa live. Eu acho que assim, fazia uns 3 meses que eu pensava nessa live. Eu ficava, meu Deus, não acredito. Quando você aceitou o convite, eu fiquei super honrada, porque assim, você é uma pessoa que eu admiro demais como profissional e até como divulgador científico, como pessoa, assim, eu acho incrível o teu trabalho. E Obrigado. E assim, realmente, todo mundo que, se tiver alguém aqui que seja meu seguidor, que não segue o André, por favor, sigam, porque ele posta coisas muito boas, E realmente. vice-versa também, né? Obrigada. E eu me identifico muito com esse seu discurso de falar sobre essa questão da popularização do conhecimento científico, né? Porque, embora eu não esteja na área acadêmica, né, durante todo o meu percurso de graduação, eu sempre tive muito interesse na área acadêmica. Eu acabei na clínica por acaso, assim, porque eu acabei me apaixonando no final pela clínica, deu assim uma louca, Uhum, meu Deus, vou ficar na clínica porque é o meu negócio mesmo, mas eu sempre tive muito interesse pela área acadêmica e eu sempre tive muito interesse em ciência, então eu defendo muito as práticas baseadas em evidência também. E eu uhum, acho que a gente tem muito esse papel de popularizar e de tornar isso mais acessível para as pessoas mesmo, de levar isso para as pessoas da perfeito. forma como a gente puder. E eu acho que a gente aqui na internet, a gente tem esse poder, né, de fazer isso ficar mais fácil para as pessoas, Uhum, né? Eu sou psicóloga, sou formada pela Universidade Federal do Ceará. Estou em processo de fazer a minha pós-graduação em terapia cognitivo comportamental. E, como eu falei, né, durante toda a minha graduação, eu fiz bastante pesquisa, fiz bastante grupo de estudo, fiz muita pesquisa básica junto com o pessoal da farmacologia da minha faculdade, né? Fui monitora de neurofisiologia do DFF da minha faculdade, do Departamento de Fisiologia e Farmacologia. Então, eu tive bastante trabalho interdisciplinar também na faculdade. Então, eu vejo muito essa importância. É por isso que eu faço tanta live tentando puxar gente de outras áreas. Eu não gosto de ficar sempre batendo só na psicologia. Eu acho isso muito uhum. importante. Então, Bacana, a muito gente bom. pode começar, né? Falar de Uhum, depressão. podemos. E se o pessoal tiver algum interesse, alguma curiosidade específica, às vezes alguma dúvida específica, né, conforme a gente for falando, de repente pode deixar no chat aí que a gente fica de olho, né? Sim, e tem uma caixinha para perguntas. Aqui no canto inferior direito da tela, tem um lugarzinho que vocês podem deixar perguntas, e aí eu consigo ver as perguntas que vocês têm. Então, vão deixando perguntas aí, porque a gente pode tirar um momento para só responder perguntas, caso vocês queiram. Bom, e o que é a depressão, né? Vamos começar falando sobre um pouco rapidamente sobre o que é a depressão para aí a gente entrar em tratamentos. Quando a gente fala em depressão, a gente está falando de muita coisa, porque quando a gente está tratando de diagnósticos, né? A gente fala em depressão como algo maior, mas a gente está se referindo, falando de termos técnicos, a gente está se referindo a qualquer um dos vários transtornos depressivos. Mas especialmente, a gente fala do transtorno depressivo maior, que é o principal diagnóstico dentro dos transtornos de depressão. Quando a gente fala de depressão, a gente tem aí algumas características principais da pessoa que está deprimida, né? Alguns sintomas depressivos principais. O humor deprimido, né? Que as pessoas geralmente associam a uma tristeza. Mas, na verdade, o que mais caracteriza um humor deprimido é uma baixa energética. É como se fosse assim, é como se você fosse um celular e você estivesse sempre funcionando no modo economia de bateria. Então você está sempre ali naquela baixa energética, você não tem muita vontade de estar fazendo as coisas. E eu vou falar até um pouco depois sobre a questão motivacional, mais para o final. E você também tem uma perda quase completa do interesse ou do prazer nas atividades que antes eram muito, que você gostava muito. Então, essas são as duas características mais marcantes dos transtornos depressivos, né? E na depressão você também tem muitas características que se mostram no corpo, né? Tipo alteração de peso, distúrbio do sono e algumas alterações cognitivas também, tipo dificuldade de concentração, por exemplo. A pessoa que está deprimida ela tem muita dificuldade de se concentrar, de prospectar, ou seja, de olhar para o futuro de uma determinada maneira.
E a depressão, ela tem uma característica que ela é mais comum com parentes próximos de pessoas deprimidas. Então, por exemplo, se eu tenho um parente próximo, tipo meu pai, que tem depressão crônica, né? Eu sei que meu pai sempre fez tratamento para depressão, por exemplo. Eu tenho uma tendência maior a ter depressão também, porque existe um certo grau de hereditariedade da depressão, né? Menos a depressão que começa mais tarde na vida, né? São outras questões. E aí a gente tem alguns fatores genéticos, né, que estão relacionados a essas respostas depressivas. E algumas teorias também relacionam a neurotransmissores e fatores de desregulação endócrina, neuroendócrina, né? E aí o André pode explicar melhor sobre isso do que eu. Tá. Eu acho que é muito bacana quando você cita essas possíveis causas ou fatores de risco, né, que aumentam a probabilidade de você ter a depressão ou não, fatores genéticos, porque o que a gente acaba observando é isso que você foi falando, o diagnóstico ele é muito clínico, então ele depende muito da observação e daquilo que o paciente relata e que tem tudo a ver justamente com a observação do comportamento do paciente, daquilo que ele acaba se expressando lá na ponta, né? Mas tem toda uma questão mais interna que está relacionada com isso diretamente. Então essa maior vulnerabilidade para ter depressão em relação a outras pessoas e que pode ter alguma relação hereditária também genética, muitas vezes já está relacionado com essa questão também neuroquímica, que se relaciona com a questão neuroendócrina, que se relaciona com o comportamento, que se relaciona com o ambiente, com o estresse. Então, assim, tudo isso acaba se integrando, né? E aí, quando a gente tem todos esses níveis de seleção que o pessoal da psicologia às vezes coloca, né? Então, que existe uma parte mais biológica, uma parte mais de história de vida, uma parte mais cultural, social. Então, tudo isso está realmente interligado. E essa parte neurobiológica que a gente fala tem a ver com a conversa entre os neurônios, né? Então, as sinapses ali, que é o jeito que os neurônios conversam um com os outros, né? E para fazer isso, para que um neurônio consiga conversar com o outro, ele precisa liberar os chamados neurotransmissores, né? São substâncias que a gente já ouviu falar, por aí vocês com certeza já ouviram. No contexto da depressão, vocês ouvem muito falar sobre a serotonina, por exemplo, mas também noradrenalina, dopamina, que nada mais são do que formas com que um neurônio consegue conversar com o outro, né? E esses que eu citei são aqueles que estão muito envolvidos na regulação do humor. A forma correta, né, se esses neurônios estiverem conversando adequadamente, saudáveis, eles vão ajudar um ao outro a permanecer vivos, a permanecer se conectando cada vez mais, né, para que a gente possa ter esse desenvolvimento adequado, a gente ter novas experiências, aprendizado, tudo isso funcionando adequadamente. Então, é como se fossem plantinhas, assim, e que elas como se fosse um jardim, mas essas plantas, elas alimentam umas às outras, elas regam, é como se uma plantinha regasse a outra para que ela crescesse. Então, um neurônio precisa estimular o outro para crescer. E a gente chama isso de fatores neurotróficos, né? Então, os neurônios ajudam os outros a crescer como se tivesse um regadorzinho ali. Alguns fatores, inclusive muitas vezes externos ou internos, então a genética é um desses que você citou, e externo a gente pode pensar no estresse, por exemplo, que é um grande, tem muita relação, né, com essa questão da depressão. Então o estresse crônico, aquele estresse que é muito difícil de você escapar, né, e que acaba levando a algo parecido com o que o pessoal da psicologia chama do desamparo aprendido, aquela história de você não importa o que você faça, você não consegue ter uma resposta diferente, né? Então, nesse sentido, esse estresse ele ativa um eixo hormonal, e vocês já ouviram falar também que o hormônio do estresse aí é o cortisol, né? Então, esse cortisol, quando ele é liberado, às vezes, de vez em quando a gente tem um estresse específico, ele é bom, ele ajuda a gente a lidar com o estresse. Mas se esse cortisol ficar sendo liberado em grande quantidade, porque a gente está sob estresse crônico, ele vai afetar a forma como esses neurônios se comunicam. Então, ele pode, inclusive, fazer com que esse regadorzinho que rega essas plantas, esses fatores neurotróficos, vão secando, né? Então vão diminuindo essa comunicação, e é como se essas plantinhas murchassem. Então é como se os neurônios murchassem, mas eles vão ficando, então, atrofiados, né? Então eles vão se comunicando menos, e quando eles se comunicam menos, eles deixam de se estimular, deixam de sobreviver e vão se comunicando cada vez menos. Então, basicamente, a gente vai saindo de um estado virtuoso, onde um neurônio ajuda o outro a sobreviver,
e a gente tem um ciclo positivo, né, para um momento em que você tem um desbalanço nisso, por vários fatores, que acaba fazendo com que entre num ciclo negativo de atrofia e de falha nessa comunicação. E isso implica lá na ponta, no momento em que começa a ter uma queda nesses neurotransmissores, na serotonina, na noradrenalina, na dopamina, e isso implica, em última instância, né, numa resposta relacionada também ao humor. Então, está tudo muito interconectado, né? E eu acho que uma coisa importante de citar, só para fechar essa parte inicial, é que muitas vezes se fala, para simplificar mais, se fala, na depressão o que acontece é uma falta de serotonina, né? Então, o pessoal fala muito isso, e que a serotonina é o hormônio da felicidade, né? E isso é uma forma muito reducionista e prejudicial de se referir, porque dá a impressão, então, que, primeiro, existe uma substância ali que dá felicidade, né? Então, ela causa imediatamente a felicidade. E o outro problema disso é que, se é simplesmente uma falta, então, se eu repor isso com um medicamento, por exemplo, resolvo na hora, né? Então, tomei o medicamento, resolveu. Se eu estiver triste, eu tomo um medicamento, eu fico feliz, porque é o neurotransmissor da felicidade. E não é bem assim, né? Como eu expliquei, é toda uma rede neuronal que está atrofiada, que não está mais se comunicando adequadamente, e aumentar a quantidade de serotonina ou de noradrenalina é um passo, é uma ferramenta que vai ajudar a melhorar essa comunicação, e ao longo do tempo, por isso que demora 3, 4, 5 semanas para começar a fazer efeito um antidepressivo, ao longo do tempo essa comunicação vai melhorar um pouco, e isso pode ajudar, né, no processo terapêutico, mas não vai ser, obviamente, uma panaceia, né, ou algo que vai resolver todos os problemas. Nossa, perfeita a sua colocação. E, assim, eu acho incrível que pessoas da tua área, de uma área mais biológica, tenham essa visão inteira do ser humano, né? Porque geralmente o que a gente vê são pessoas que veem o ser humano de uma forma muito compartimentalizada. E isso não representa, né? O que a gente vê na prática é outra coisa. E, assim, eu achei interessante também o que tu falou sobre o diagnóstico ser algo que a gente precisa ver no comportamento do sujeito, né? Na prática, a gente não tem como ir lá no cérebro da pessoa e ver o que está faltando. Se está faltando serotonina, se está faltando noradrenalina. Na prática, a gente não tem como ver isso. Então, o que a gente vê é, como tu falou, a ponta do iceberg. O que a pessoa está fazendo ali, o que está faltando. Muitas vezes a gente acha que depressão é quando a pessoa está muito triste. A pessoa está muito triste e aí ela está deprimida. A gente acha que... Às vezes tem gente que acha que depressão pode resultar de alguns acontecimentos específicos de vida, tipo, teve uma falência, ou então uma perda financeira, ou então a pessoa teve alguma doença. E é importante a gente saber que a depressão não está circunscrita a um acontecimento, né? Ela está relacionada a um modo de funcionamento que dura um determinado tempo. E aí que isso se relaciona com o que tu está falando, né? Porque tudo está relacionado a esse modo de funcionamento da pessoa, né? O que ela está fazendo, como ela está vivendo, né? Por isso que a gente diz que a depressão é uma doença da rotina. Como é que a pessoa está vivendo a vida dela que vai se relacionar diretamente com esses circuitos aí que estão atrofiados, né? E por isso que a gente diz, né? É uma doença da rotina, da desconexão, da inatividade. Então, quando a gente passa por alguns momentos difíceis de vida, tipo, como eu falei, né? Demissões, divórcios, dívidas, mudanças de cidade, enfim, a gente tem algumas perdas. É normal a gente ficar triste, a tristeza é parte da vida. Só que aí, às vezes, esses sintomas, né, por alguma questão de predisposição, por alguma questão genética ou por alguma circunstância que você está vivendo naquele momento, se torna um gatilho para algumas atitudes de evitação. Então, você perde esses contextos que te fazem ter contato com situações prazerosas, que são exatamente o que te dá acesso a esses neurotransmissores, tipo serotonina, tipo noradrenalina, enfim, tudo aquilo que te dá acesso a esse funcionamento, esse ciclo virtuoso, como tu falou, né? Então, essa sensação de sentido de vida, de bem-estar, acaba se perdendo. A gente chama isso de ciclo da depressão. Então, uma vida com depressão é uma vida vivida em função de evitar, não de você fazer aquilo que é importante para você, mas de evitar o desconforto. Acontece uma coisa ruim com você e você acha, pronto, agora que isso aqui aconteceu comigo, eu não posso mais passar por isso de novo. Então, eu tenho que me privar de tudo aquilo que
me causa mal, mas isso aqui, além de eu me privar do que me causa mal, eu me privo também do que me fazia bem. Então eu deixo de fazer uma série de coisas que eram importantes para mim. E isso aqui me faz também perder acesso a todas aquelas coisas que me faziam bem fisiologicamente também. Então, por exemplo, se eu, como psicóloga, atendo 8 pacientes por dia para ter as minhas contas pagas, para pagar meus boletos, é uma coisa. Eu estou atendendo 8 pacientes por dia, que é uma coisa extremamente cansativa, é estressante, enfim, para poder pagar a conta. Agora, se eu atendo 8 pacientes por dia porque eu amo minha profissão, porque isso me dá prazer, me dá sentido de vida, eu tenho uma sensação no final do dia de prazer e de que aquilo ali me dá sentido de viver. Então, o que é uma vida em função de fugir do que me desconforta e o que é uma vida em função de buscar aquilo que me dá sentido de vida? São duas coisas totalmente diferentes, né? E aí, nesse sentido que você falou em relação aos gatilhos, né, achei muito interessante que para pessoas diferentes, os mesmos gatilhos, as mesmas situações vão permitir respostas totalmente diferentes, né? Uma pessoa pode perder o emprego e depois ficar bem, e outra pessoa pode perder o emprego e a partir dali, né, você notar os sintomas depressivos e tudo mais. E acho que isso gera algumas confusões no sentido de, primeiro, as pessoas não entenderem o outro, então, eu perdi o emprego e eu não tive depressão, então por que você está deprimido porque perdeu o emprego? Então isso é frescura sua, né? Então muitas vezes existe esse julgamento com base na própria experiência pessoal, que eu acho que é muito prejudicial. E, além disso, isso deixa de lado um aspecto importante, que é o seguinte: o nosso cérebro ele tem uma certa resiliência, esses circuitos neuronais que a gente falou, tem uma certa resiliência para lidar com o estresse, né? Então, perder o emprego é um desafio para esse circuito neuronal, então oferece um estresse e esse circuito neuronal pode lidar com esse estresse, mas dependendo da história pregressa dessa pessoa, se ela já sofreu outros tipos de estresse, se ela já sofreu outros traumas no passado, se ela tem uma vulnerabilidade genética, se ela tem uma vulnerabilidade que muitas vezes aconteceu no neurodesenvolvimento dela, então, por exemplo, dentro da barriga da mãe, a mãe usou algum tipo de substância, pode ter sido coisas que a gente nem sabe, porque existem milhares de substâncias, estava exposto a um poluente atmosférico, a um conservante, a um remédio, a um medicamento, tudo isso já modificou sutilmente a resiliência desses circuitos neuronais, que aparentemente não provocou uma alteração grave nem nada, a pessoa nasceu, se desenvolveu bem, mas ela tem um circuito neuronal um pouco mais vulnerável, né? E o estresse crônico, que é desproporcional principalmente a você conseguir lidar com aquilo, faz com que esses circuitos fiquem cada vez mais vulneráveis. Então, às vezes aquilo que funcionou como gatilho foi só uma gotinha que faltava para transbordar aquele copo ali, né? Mas não era, não ficou deprimido por causa porque perdeu o emprego, mas perder o emprego contribuiu junto com outras questões, né, tanto neurobiológicas, quanto genéticas, quanto de experiência da vida dessa pessoa, que acabam culminando, né, nesses sintomas depressivos, e aí, como você falou, né, essa vida tentando evitar, né, o desconforto, e que acaba, na verdade, é uma forma disfuncional de algo muito funcional do nosso organismo, que é tentar evitar o desconforto, porque evitando o desconforto a gente evita o perigo, a gente, teoricamente, aumenta a nossa chance de sobrevivência, até mais do que buscando aquilo que é prazeroso, né? Mas, ao mesmo tempo, quando isso é direcionado de uma maneira desregulada, de uma maneira disfuncional, né, isso acaba trazendo prejuízos e se mantém, né, até que consiga ter alguma forma de quebrar esse ciclo, e que nem, na maioria das vezes não é algo que vai se reverter tão espontaneamente, né, quanto a gente gostaria. Então, daí a necessidade de uma intervenção, e essa intervenção, o quanto antes feita, mais interessante, porque você não permite que isso vá avançando. Do ponto de vista neurobiológico, a gente também tem que os circuitos neuronais que estão desregulados, eles não estão isolados, eles estão se comunicando com outros neurônios. E um circuito neuronal muito desregulado, ele se comunica de maneira desregulada com outros circuitos neuronais, e que ensina os outros circuitos a ficarem desregulados também. É um aprendizado errado aí. Então, por exemplo, o seu circuito do humor está um pouco desregulado, ele começa a se comunicar com o seu circuito do sono, e aí desregula o seu circuito do sono, e aí esses neurônios do circuito do sono aprendem a se desregular com um circuito que não está
regulado. Então você começa a ter, além de tudo, insônia, então você começa a somar sintomas nesse quebra-cabeça, né, que tem várias pecinhas que você vai montando, e aí você acaba tendo um quadro um pouco mais grave, né, e que muitas vezes vai ficando mais difícil de intervir. Então, por isso que a intervenção um pouco mais, o mais cedo possível, né, do ponto de vista psicoterápico, principalmente, né, ele é muito importante para já conseguir trabalhar esses aspectos. E o tratamento farmacológico, quando for necessário também, e a possível integração entre essas duas coisas, que também traz benefícios importantes. É tipo, esse lance dos circuitos aí, é tipo aquela criancinha mal criada que vai brincar no parquinho, aí faz todas as crianças ficarem mal criadas também. Todo mundo fazendo Isso. ali. É a má influência, né? A má influência. Bom, Até teve uma pergunta aqui que eu acho que você vai comentar depois, que é como que a gente pode manter forte essas conexões neuronais, ou seja, a manutenção de algo mais saudável, né, de um estilo de vida que possa reduzir a probabilidade de se entrar em depressão, por exemplo, né? sim, super interessante essa pergunta. Isso vai se relacionar com, na verdade, prevenção e tratamento, né? Assim, no caso da depressão, eu vou falar sobre isso mais pra frente, né? Porque, assim, como eu falei, a depressão é uma doença da rotina, né? Como tu falou, né? É muito importante a gente ver como é que as coisas se relacionam. A parte fisiológica, a parte da história de vida, a questão cultural, questões genéticas, enfim. E só analisando todos esses fatores, a gente pode entender realmente como é que o sujeito fica com um determinado transtorno psiquiátrico, né? Mas o que a gente consegue intervir na prática a gente tem a intervenção farmacológica, a gente tem a intervenção psicoterápica e a gente consegue colocar aquele sujeito para buscar maiores vínculos, né? Melhorar a sua rede de apoio. Então, quando a gente tem uma pessoa que tem um transtorno psiquiátrico, a gente pode buscar essas 3 vias, né? E quando a pessoa tem depressão, ela pode ser tratada, uma depressão mais grave, né? Ela pode ser tratada ambulatorialmente, ou quando ela tem uma ideação suicida muito forte, quando ela não tem suporte familiar, aí a gente pode também pensar numa hospitalização, né? Ou então quando ela tem algum tipo de sintoma psicótico, alguma debilidade física, enfim, quando é algo mais grave mesmo. E geralmente quando há algum tipo de comorbidade. Mas assim, como eu falei, né, a depressão é uma doença da rotina e os princípios da depressão, eles parecem algo muito simples quando a gente fala, né, quando a gente explica. É uma doença que te faz perder a motivação, que te faz perder a vontade de fazer as coisas, mas tratar ela não é simples, né? Como é que você leva uma pessoa que não quer fazer as coisas a fazer as coisas? E esse é o desafio do clínico, né? Porque muitas vezes as pessoas esperam chegar momentos de profundo desespero para buscar o tratamento, e mesmo assim elas não conseguem modificar as coisas das vidas delas, né? Porque a depressão muda como a pessoa se sente, né? Às vezes ela entra em contato com aquilo que antes era prazeroso para ela, mas ela não consegue sentir prazer, pelo menos não imediatamente. Muda as vontades daquela pessoa, mexe com a motivação, mexe inclusive com a motivação para o próprio tratamento. Então, é importante que, a primeira coisa é importante que você busque ajuda antes de você chegar no estado dramático daquele problema. Uhum. Você começar a identificar alguns sintomas, você já busque mudar seu estilo de vida, você já busque procurar uma ajuda profissional, enfim. E não apenas farmacológica, porque muitas vezes as pessoas acham, é tipo o Admirável Mundo Novo, a pessoa acha que vai tomar o soma ali e vai ficar vai mudar tudo, vai ficar perfeito, todo mundo feliz, né? E também tem uma coisa que eu esqueci de falar, que eu ia até perguntar a tua opinião. Em alguns pacientes também tem alguns psiquiatras que indicam a eletroconvulsoterapia, né? Uhum. Então, em caso de pacientes mais resistentes. E aí eu ia perguntar a tua opinião sobre isso. Eu acho, assim, acho que é uma coisa importante de se falar sobre essa questão da resistência ao tratamento, né? Então, as pessoas respondem de maneiras diferentes, né, aos tratamentos farmacológicos. E, infelizmente, nem todo mundo tem uma boa resposta ou a resposta que a gente esperava acontecer.
existem fatores que podem contribuir para uma resposta melhor. Você já ter a ideia de fazer um tratamento em conjunto, né, com a psicoterapia e a farmacoterapia já aumenta bem mais a chance, a probabilidade de sucesso desse indivíduo. E a gente tem essas classes de medicamentos que são as mais clássicas, né, que o pessoal conhece, que é, por exemplo, fluoxetina, sertralina, paroxetina. Esses medicamentos são todos da classe dos medicamentos que aumentam a serotonina, porque são os inibidores de recaptação de serotonina, ou seja, o neurônio libera serotonina e você não deixa a serotonina voltar para dentro do neurônio, então ela vai se acumulando e fazendo mais efeito. E a gente tem vários desses inibidores de recaptação, né? Os antidepressivos tricíclicos, aí entra a amitriptilina, nortriptilina, tem os mais novos um pouco que são as venlafaxina, desvenlafaxina, então esses são os principais. Mas quando os pacientes não respondem a esses medicamentos que costumam ser de primeira escolha, costuma-se abrir um pouco o leque e aí trocar para medicamentos um pouco mais novos ou que são chamados de atípicos, né? Então você vai ampliando um pouco o leque, você vai trazendo, por exemplo, mirtazapina, nefazodona, medicamentos que atuam em receptores, e agora mais recentemente a gente tem a opção da esquetamina intranasal, que é um medicamento que vai ajudar na depressão refratária, somando um pouco de efeito. Não é um medicamento que vai substituir, ele vai ser somado para tentar diminuir a refratariedade. E tem outras possibilidades farmacológicas. Quando nada disso funciona, quer dizer, tentou-se de todas as combinações possíveis, e eu acho que é importante entender que às vezes o não funcionar foi mal avaliado, porque às vezes o paciente simplesmente não está aderindo direito ao tratamento, não está tomando corretamente, está usando, tem dia que a aliás está muito forte, o medicamento ele toma metade da dose, não toma a dose que foi recomendada. Então tem muito disso que às vezes essa falta de vínculo, às vezes, entre o psiquiatra e o paciente, pode levar ao médico a acreditar que o tratamento não funciona, mas na verdade é o paciente que ainda não está usando do jeito correto, porque não está tendo ainda uma boa comunicação entre médico e paciente, né? Mas supondo que o paciente usou de tudo certinho e tal, e mesmo assim ainda não está trazendo os resultados, aí existem os tratamentos não farmacológicos, não nesse caso, que seria a possibilidade um pouco espinhoso, né? Porque ela remete à eletroconvulsoterapia que foi muito mal utilizada e tudo mais. Mas vocês me avisam, tá, gente? Acho que tive uma travadinha aqui. E esses tratamentos eles foram muito mal empregados e acabaram trazendo muito prejuízo aos pacientes, né? E aí, por conta disso, criou-se um estigma muito grande disso, em especial em outros locais. Explorando um procedimento possível de ser usado, não vai ser um procedimento que vai ser usado de cara, não vai ser a primeira opção para o paciente, porque ele é um procedimento semi-invasivo, né? Você não vai furar o paciente, não vai cortar, não vai abrir, não vai fazer nada, mas você vai provocar convulsões controladas, onde o objetivo é tentar estimular alguns neurônios ali que estariam com mau funcionamento e dar um choque para dar um reset nesses neurônios, né? E é um método possível de ser usado e as coisas transcraniana, onde você é como se muito forte, né? Que ele consegue alterar a polaridade desses neurônios e fazer esses neurônios conseguirem disparar um pouquinho mais rápido. Então é como se fosse uma eletroconvulsoterapia mais leve, digamos assim. Primeiro com as opções mais
mais tranquilas de serem usadas, né? Eu acho que uma coisa importante também de citar aqui, Larissa, só para fechar essa parte, é que o tratamento, ele tem fases, né? Então, o tratamento da depressão medicamentoso, ele inicia com uma fase que a gente chama de fase aguda, onde o que eu espero é que o paciente tenha uma resposta, uma melhora, né? Ainda que parcial, mas que o paciente comece a melhorar. Isso não é de um dia para o outro, demora de 2, 3, 4 semanas para começar a esboçar essa resposta, e esse período é importante que o paciente seja orientado para ele saber que ele vai sentir efeito adverso imediatamente, ele vai estar tomando um medicamento lá, vai estar pagando por um medicamento e não vai estar sentindo benefício. E isso vai dar vontade de abandonar imediatamente, porque parece que você está só piorando. Eu não melhorei da depressão e ainda estou sentindo efeito adverso. Então, isso vai trazendo uma melhora aos poucos. Quando eu obtenho essa melhora, aí sim eu entro, isso demora aí por volta de uns 2, 3 meses eu começo a obter uma melhora. Aí eu tenho uma fase chamada de fase de continuação. Nessa fase eu quero realmente estabilizar essa melhora e melhorar um pouco mais até que o paciente entre na remissão daquele episódio depressivo, que ele consiga voltar a ficar bem mais funcional e um pouco mais estável, até evitar as recaídas, né, nesse processo. E aí, quando o paciente está estável, a dose está ajustada, ele está se sentindo muito bem, passou mais 6 meses, 9 meses, então aí a gente já deu mais de 1 ano de tratamento, está na hora, dá a impressão que está na hora de parar, né? Daí nessa hora o paciente já está se sentindo bem e ele dá vontade de parar de tomar o medicamento. E aí que mora o perigo, porque é a partir daí que existe a fase chamada de manutenção, que preconiza por volta de 1 ano, se o paciente já está tendo recorrência 2 anos, 3 anos, tomando o medicamento mesmo sem estar sentindo o sintoma. E é aí que é difícil de explicar, porque eu tenho que ficar tomando um medicamento que me traz efeitos adversos e que eu tenho que manter. Mas essa fase chamada de manutenção, que é a mais longa, é a que ajuda a prevenir a recorrência da doença. E muitas vezes a recorrência vindo um pouco mais forte e refratária. Então, a gente tem que tentar prevenir essas recorrências e isso é uma forma de fazer isso. É claro, a gente sabe que existem os efeitos adversos, né? E que também são muito importantes. Eu acho que o psicólogo tem um papel fundamental nesse ponto também, de estar vivenciando com o paciente semanalmente o que está acontecendo. Esses medicamentos, muitos deles vão trazer prejuízo na função sexual, por exemplo. Isso costuma levar a problemas na adesão ao tratamento. Então, são questões que dá para trabalhar muito dentro da psicoterapia, tanto para amenizar esses sintomas, quanto para identificar que de fato tem algo prejudicando o dia a dia para um medicamento melhor tolerado. Tudo, além da psicoterapia, funcionar como algo que vai também colaborar para esses circuitos neuronais, junto com o medicamento, a psicoterapia também ajuda a colaborar no fato do paciente entender os efeitos adversos, aderir melhor ao tratamento. E então é um conjunto muito importante o psicólogo e o psiquiatra, né? Com certeza, com certeza. E falando na perspectiva da psicoterapia, né? Me perguntaram aí o que que a pessoa tem que fazer para. Primeiro, vou começar respondendo essa pergunta, porque eu achei uma pergunta interessante. O que que a pessoa tem que fazer para evitar entrar numa rotina depressiva, né? Eu acho que tem 4 coisas, né, que que a gente chama de rotina antidepressão, né? 4 coisas que eu acho que são muito importantes, né? Que cientificamente comprovadas que evitam ou reduzem sintomas depressivos. Primeira coisa, dormir bem. Segundo, ter um sono de qualidade, né? Uma rotina de sono, procurar dormir nos mesmos horários, acordar nos mesmos horários, procurar manter uma rotina de sono estável. Segunda coisa, exercício físico, manter uma rotina de exercícios físicos ou minimamente se movimentar. Se você não consegue fazer exercício físico, pelo menos tentar manter algum tipo de movimento dentro da sua rotina. Terceira coisa, pegar sol. Muito importante pegar sol. E, por fim, se você tá com algum tipo de... se você acha, poxa, eu tô com alguns sintomas aqui que parecem com depressão, busque um clínico geral e faça um check-up, porque, às vezes, o que parecem sintomas depressivos são sintomas de outras doenças que estão mais relacionadas a questões físicas e não necessariamente questões psiquiátricas. Então, é importante você fazer um check-up para até ver seus níveis de vitaminas, enfim,
ver como é que tá o seu Uma coisa legal que você citou do exercício físico, né, é que tem alguns estudos legais mostrando que o exercício físico ele também é capaz de aumentar aqueles fatores neurotróficos que eu comentei lá no começo e que colaboram, né, que funcionam como aquele regadorzinho que eu falei que mantém esses neurônios mais vivos, né, e evitam essa atrofia neuronal. Então, o exercício físico também ele tem esse benefício de manutenção, né, de sobrevivência neuronal adequada. E a gente menospreza muito o papel do exercício físico, né? A gente às vezes tem gente que no dia a dia, pela sobrecarga de trabalho, a gente acaba deixando o exercício físico de lado, junto com essa sobrecarga que por si só já funciona como um fator estressor, que faz justamente o contrário, né? O excesso de cortisol e tudo mais, reduzindo esses fatores neurotróficos. Então, a gente acaba ficando muito envolvido com essas questões que aumentam esses fatores, diminuem esses fatores neurotróficos e a gente deixa de fazer coisas como exercício físico que aumentam esses fatores neurotróficos e poderiam colaborar para uma maior resiliência neuronal, né? Então toda essa questão do estilo de vida tem muito a ver realmente, né? É porque a gente tem uma questão, aí a gente entra nos fatores culturais, né? Tem uma questão cultural que associa muito fortemente o exercício físico à questão de padrão de beleza, né? A questão da aparência. A gente esquece que o exercício físico ele está intimamente relacionado à nossa saúde mental também, né? Então, a gente tem que voltar a associar o movimento do corpo a você manter o seu corpo saudável e não necessariamente a ter um corpo de determinado padrão estético. E a última coisa que eu esqueci de falar é contato social, buscar contato social com pessoas significativas. Agora, já entrando no tratamento para pessoas que realmente têm depressão, uma coisa muito importante que o psicólogo vai precisar fazer quando ele começar a trabalhar com o paciente deprimido, né, uma pessoa que está realmente com sintomas depressivos, buscar dar um suporte não só dar esse suporte para o paciente, buscar dar um suporte psicológico para o paciente, mas também buscar ensiná-lo a procurar fortalecer a sua rede de apoio. Porque geralmente esse paciente ele se isola da rede de apoio dele, né? Ele é um paciente que costuma aquela coisa, né? Vou aqui deitar na minha cama e ficar no meu canto. Então ele perde como ele perde a motivação para fazer as suas atividades sociais, ele recebe convites e não vai. Então, de tanto ele fazer isso, ele para de receber aqueles convites, né? Ele deixa de fazer as coisas que eram importantes para ele. Então, ele vai perdendo o contato com pessoas que eram significativas, ou ele vai afrouxando esses laços. Então, uma coisa muito importante que o psicólogo vai precisar fazer é isso. E nesse processo, a psicoeducação é muito importante, porque o paciente pode ter vergonha de estar diagnosticado com depressão, né? E o psicólogo vai precisar explicar para ele, primeiro, o que é a depressão, a importância de procurar um psiquiatra de confiança, né? Porque às vezes o paciente vai primeiro para o psicólogo e depois para o psiquiatra. Então, às vezes, a gente precisa convencer o paciente a, cara, tu precisa buscar ajuda psiquiátrica, porque tá com sintomas aqui que realmente tu tem que ter esse apoio, porque eu sempre digo que o medicamento, ele dá aquele empurrão pro cara, ele não vai resolver o problema sozinho, mas ele faz tu ter aquela energia para começar a buscar aquelas coisas que eram importantes para ti, que tu deixou de lado antes. Então, o paciente ele precisa ser educado sobre aquela baixa energética, porque se a gente for esperar aquela vontade de fazer as coisas aparecer, reaparecer, a melhora nunca vai acontecer, pelo menos não de forma consistente. Pode ser que ele tenha um pico aqui de energia e ele consiga fazer alguma coisa, mas daqui a pouco ele vai ficar sem energia de novo. Então, o paciente precisa agir contra-intuitivamente. O terapeuta vai precisar perguntar assim, porra, fulano, tu tá sem vontade de fazer as coisas há 3 meses, cara. Tu acha que tu vai voltar a ter vontade de fazer as coisas do nada? Tu acha que as coisas vão melhorar sem tu mudar alguma coisa na tua vida? Tu não acha que tu vai ter que mudar alguma coisa agora? Porque assim, tu acha que da forma como tu tá, as coisas vão se resolver sem tu tomar alguma atitude sobre isso? Cara, já teve alguma vez que tu tava sem vontade de fazer alguma coisa, mas mesmo assim tu fez. E aí depois tu percebeu que foi bom tu ter feito aquilo? Mesmo tu não estando com vontade. Então, o paciente precisa ver que vai ter momentos que ele não vai ter vontade de fazer as coisas, mas ele vai fazer e no final vai ser bom, vai ter valido a pena.
Então, uma parte do psicólogo é isso, porque o paciente perde aquela capacidade de prospectar, de olhar para frente, de perceber que daqui para frente tem alguma coisa que pode ser ruim, pode, mas pode ser boa também. Porque é como se o paciente depressivo ele só conseguisse pensar em coisas negativas. Ele fica ruminando, ruminando, ruminando. Então ele não consegue raciocinar, ele não consegue memorizar direito, ele perde várias, ou ele tem uma redução drástica de várias capacidades cognitivas, né? Então ele perde a energia, ele tem uma dificuldade muito grande de fazer coisas que exigem uma reação, uma mudança de atitude. E aí é outra coisa importante, porque o terapeuta também não pode insistir em mudanças que sejam muito grandes. A gente precisa ir em que a gente chama de easy wins. O que são easy wins? São pequenos ganhos. São coisas pequenininhas que ele vai fazer dia após dia para perceber, poxa, cara, eu realmente sou capaz de fazer alguma coisa, mesmo que seja pequenininha. Então, tipo assim, cara, tu não tá conseguindo nem levantar da cama para tomar banho. O que é que tu acha de amanhã tu pelo menos levantar da cama para almoçar na mesa? Tipo assim, é aquela coisa, a menor coisa que ele vai ter que fazer para perceber que ele pode fazer alguma coisa. Então, nessa fase, a terapia tem que dar muito apoio para o cara, tem que estimular, tem que organizar algumas ações que revertam essa sensação de angústia do paciente, porque ele se sente mal por não estar conseguindo fazer nada, né? Ele se sente incapaz. E essa sensação de incapacidade alimenta esses pensamentos que dão aquela sensação de paralisia para ele. Então, o terapeuta tem que se perguntar, né? Qual é a menor atividade que o meu paciente pode fazer durante essa semana, visando alguma coisa que seja importante para ele. Poxa, eu sei que a faculdade é importante para ele, que ele não está conseguindo fazer nada há muito tempo. Ah, eu vou combinar com ele que hoje, pelo menos, ele vai abrir o site da faculdade. Ele não vai olhar nada, mas pelo menos ele vai abrir o site da faculdade. Ok, é alguma coisa. Porque o paciente... Pode falar. Então, é isso que você disse. Tem duas coisas bem interessantes aí. Acho que o primeiro é que é interessante ver o processo da psicoterapia e como ela tem um método, né, para fazer isso, e um método que respeita esse tempo do paciente e leva em consideração esses pequenos ganhos, por exemplo, né, de uma maneira muito pensada, e não é simplesmente, né, uma conversa, um bate-papo, ou desafiar o paciente de uma forma que ele não dê conta. E eu acho que isso é um grande problema que a gente acaba enfrentando quando a gente pega pessoas que não são da área da psicoterapia e resolvem tratar a depressão, né? Então, vamos supor um coach, alguma coisa aí, que chega e fala, não, eu vou te fazer sair disso, e aí o cara, justamente o que ele vai fazer é pegar o cara, não, porque você tem que enfrentar isso, você tem que sair da cama, você tem que fazer tal coisa, e vai jogar o cara numa situação que é muito acima daquela que ele consegue lidar e que pode trazer um prejuízo muito maior, porque daí sim a pessoa talvez não consiga lidar com aquela situação, vai se sentir realmente incapaz, vai reforçar essa incapacidade dela e vai piorar um quadro, potencialmente trazendo um prejuízo muito grande para o paciente, né? E eu acho que o outro ponto importante do que você falou é que esses pequenos ganhos, eles têm a ver com o sistema de recompensa que nós temos, né? Sistema, agora puxando para a parte neurobiológica, que tudo aquilo que a gente faz e que é de alguma forma agradável, que traz algum bem-estar, ele ativa esse nosso sistema de dopamina, principalmente, que é um sistema de recompensa, que é o mesmo que é ativado em situações quando a gente come uma coisa que a gente gosta, que quando a gente está com sede bebe água, que parece que a água até é gostosa demais, quando a pessoa... no sexo também, que são sistemas evolutivos, né, que são ativados, né, nessas situações que são prazerosas e que também, ao mesmo tempo, avisam essas áreas do cérebro do sistema de recompensa e também avisam áreas envolvendo o aprendizado do que é recompensador. Então, acaba se tornando um aprendizado. Então, quando você faz algo que gera uma recompensa, aquilo também é aprendido como sendo recompensador e depois essas áreas são novamente ativadas e são estimuladas quando a gente tem a possibilidade de repetir isso. Então isso gera uma motivação de repetição, né? Então o que é muito interessante. Então você fazer algo, mesmo não querendo muito fazer, né? Que é isso que você falou, mas gerando algo recompensador no final, isso gera esse aprendizado que pode favorecer uma motivação para repetir essa experiência, já que ela foi boa antes, né? Então levantar novamente da cama. Foi bom levantar da cama e almoçar na mesa junto com as pessoas. Então amanhã vai ser bom de novo fazer isso, então eu já consigo fazer isso de novo com mais motivação. E
que aí já está a um passo da próximo ganho, né, que pode ter. Então essas coisas elas vão se comunicando dessa forma, e esses sistemas que estavam atrofiados, que a gente comentou, voltam também a ser ativados, né, e conversarem mais, esses neurônios conversarem um pouquinho mais, né. E é por isso que, geralmente, nesse início, a gente vai apelando para coisas das quais a pessoa tem memória. Por exemplo, cara, tu lembra de alguma coisa que tu fazia quando tu era criança, que tu parou de fazer, que tu gostava muito? Porra, eu adorava pintar, ó, cara, eu parei. Ei, o que tu acha dessa semana tu tentar sentar para pintar alguma coisa? Que tu, sei lá, qualquer coisa. Ah, não, eu gostava de... Sei lá, eu gostava de escrever. Poxa, por que tu não tenta escrever? Ah, eu gostava de sentar e ficar olhando quadros, olhando vídeos de gatinho, sei lá, alguma coisa que a pessoa gostava de fazer quando era menor, ou então que a pessoa gostava e parou. Então a gente geralmente apela para coisas das quais a pessoa tem alguma memória, então que é exatamente para reavivar esses, como tu falou, esses circuitos, né? E aí a gente tenta, muitas vezes, né? Porque muitas vezes o paciente tem uma visão um pouco distorcida da sua história de vida. Quando ele tem depressão, ele muitas vezes diz assim, que ele não sente nada de bom e que ele sempre foi infeliz. Ele nunca teve nada que prestou na vida dele. A gente tem que dizer assim para ele, olha, fulano, eu sei que hoje é muito difícil para você ter a memória de alguma coisa positiva, né? Porque você está em sofrimento, mas vamos trabalhar esse pensamento no sentido de, poxa, por mais que hoje você esteja sofrendo, será que não teve algum dia que você sofreu menos? Às vezes a gente muda a palavra e a pessoa consegue lembrar de algum momento que foi positivo, mas que nesse momento, por ela estar em profundo sofrimento, ela não consegue olhar como positivo. Porque a nossa memória, ela é safada. Ela relativiza as coisas de acordo, muitas vezes, com o nosso sentimento do momento. Então, a gente coloca as coisas de uma outra maneira, de uma maneira que o paciente consiga observar as coisas por outro ângulo. Então, esse é o trabalho do psicólogo, sabe? Ajudar o paciente a olhar as coisas por uma outra perspectiva também. E aí, na TCC, a gente ajuda muito o paciente a trabalhar a identificação de certos pensamentos que a gente chama de pensamentos automáticos disfuncionais, né? Que são esses pensamentos de nada foi bom. Estão rindo aí nos comentários. Nada foi bom, eu sempre fui infeliz, enfim. E a gente ajuda, uma parte do nosso trabalho é também, além de mudar esses comportamentos, né, para que ele obtenha outras consequências, que ele consiga ser premiado por outros comportamentos, que também ele consiga reestruturar esses pensamentos. Ou seja, poxa, eu sei que esse meu pensamento aqui ele é extremo. Eu nunca fui feliz? Poxa, será que isso faz sentido? Quais evidências eu tenho desse pensamento? Será que existe uma outra maneira de pensar sobre isso? Quando eu começo a narrar a minha história de uma outra forma, eu começo a ter uma possibilidade de me sentir de uma outra forma sobre a minha história também. E aí eu aprendo a ter outros padrões. Então, se o paciente acha, por exemplo, nas ruminações dele, que ele não serve para nada e que ele não é bom para nada, quando a gente ajuda ele a se engajar em algum tipo de atividade que ele tenha resultados positivos, a gente vai aos poucos reduzindo o grau de crença que ele tem nesse pensamento. Ele consegue perceber, porra, eu sou bom para alguma coisa, nem que seja só um pouquinho e alguma coisinha. E aí, juntamente a isso, a gente vai ajudando ele a reestruturar esse pensamento, de acordo com as novas evidências que ele tem. Porque às vezes ele tem até novas evidências, mas ele olha para isso e diz, não, mas isso aqui não é uma prova de que eu sou bom para alguma coisa, né? Porque aí o nosso cérebro, ele busca, ele seleciona as evidências de acordo com o que a gente já quer. Só o que confirma, né? O que você acredita primeiro, depois você confirma com a evidência, ao invés de olhar a evidência para depois se convencer, né? E é por isso que a terapia cognitivo-comportamental é uma terapia da dúvida, né? Porque a gente já começa a aprender a duvidar dos nossos próprios pensamentos. Se eu acho que eu não presto para nada, porra, será que isso realmente é verdade? Então, é isso. E é isso. Acho que eu já falei um pouquinho aqui. Eu acho que tem até um estudo muito bacana sobre isso, uma vez eu vi, onde pegaram as pessoas com depressão e deram para ela 3 feedbacks sobre ela, sobre a própria pessoa. Então, lógico que era inventado, mas a pessoa não sabia. Então chegava para o fulano e falava assim, fulano, 3 pessoas falaram aqui sobre você, falaram coisas sobre você.
E aí um era assim, falando bem da pessoa, elogiando, enaltecendo, o outro era mais neutro e o outro era falando mal da pessoa, criticando a pessoa. E as pessoas com depressão que viam esses três depoimentos, elas se identificavam com o depoimento falando mal, né, criticando. Enquanto as pessoas que estavam bem, né, que não tinham depressão, elas se identificavam com o neutro ou com o positivo, às vezes com o negativo, mas as pessoas que tinham depressão se identificavam com os relatos negativos sobre ela mesma. Mesmo sendo todos relatos inventados, elas se identificavam com os relatos negativos, justamente por causa dessa sintonia, como se fosse um rádio, né, que agora só pega os canais de coisas ruins, né, de coisas negativas que foi falado aqui. E a tentativa é justamente de tirar o paciente, né, desse ciclo, né. A gente chama isso de filtro mental. É uma distorção cognitiva, né? A gente chama isso de distorção cognitiva, ou seja, é uma forma de pensar onde a gente só aceita as evidências que convêm ao nosso pensamento, à nossa forma de pensar, né? Qualquer semelhança com a pandemia agora e com o negacionismo também não é mera coincidência também. As evidências estão aí e as pessoas também não aceitam, né? Me fizeram uma pergunta aqui dizendo qual o momento de alta da terapia. Fala do vínculo criado com o terapeuta, a ligação é grande. O momento de alta da terapia depende muito de paciente para paciente, né? E depende muito também qual é a demanda do paciente. Porque tem gente que vai para a terapia porque tem um determinado transtorno psiquiátrico, tem gente que não tem transtorno psiquiátrico diagnosticado, mas está em sofrimento. Tem gente que está buscando terapia porque quer se conhecer melhor, enfim. E aí vai depender muito de qual a demanda da pessoa. Mas, geralmente, o que acontece é a gente faz um mapeamento das demandas da pessoa, né? E aí a gente busca ir trabalhando essas demandas ao longo das semanas. Quando a gente vê que essas demandas vão sendo trabalhadas e a pessoa já está mais ou menos resolvida em relação a essas demandas, a gente vai reduzindo a frequência das sessões. Ou seja, a gente começa a terapia semanal. E aí a gente vai reduzindo a frequência para 2 vezes por mês, né, quinzenal, e depois para mensal. E à medida que a gente vai vendo que a pessoa está conseguindo se manter, aos poucos vai retirando a terapia. E aí, assim, pelo menos para mim, o que acontece geralmente isso vai entre 8 meses de terapia e 1 ano e meio, né? Pelo menos essa é a minha experiência clínica. Eu não sei como é que é para outros terapeutas. Com o tempo a gente vai tirando, né, a terapia, aos poucos é tipo a retirada de um medicamento, também não pode ser de uma vez, a gente não pode dizer, meu filho, tchau e benção, vá lá, seja feliz, não pode ser assim, a gente tem que ir tirando aos poucos. Então, a gente vai reduzindo a frequência da terapia e aí a gente fala para o paciente, olha, você acha que você está preparado e tal, isso é algo que é feito conjuntamente, é óbvio que a decisão não é só minha, nem é só do paciente, né, pelo menos essa é a minha experiência clínica e é isso que a gente geralmente... É isso que, pelo menos, os terapeutas da cognitivo comportamental costumam fazer, até onde eu sei. E é muito parecido com os medicamentos mesmo, e nos medicamentos tem aquela parte de manutenção, como comentei, que acaba estendendo um pouco mais mesmo na ausência de sintomas, e também na hora da retirada também é necessário que haja esse diálogo prévio, que haja essa conversa entre o psiquiatra, o paciente, também de preferência que esteja envolvido com a questão da psicoterapia também, e essa retirada tem que ser gradual, porque essa retirada gradual vai acabar levando a uma adaptação a remoção desse medicamento, né? Existe uma crença que às vezes ela é meio inadequada sobre os antidepressivos, de que eles causariam dependência, né? Então muitas pessoas pegam e falam assim, eu não quero começar a tomar porque eu não quero ficar dependente. Então esse tipo de raciocínio ele não é adequado, né? Os medicamentos que causam dependência, eles têm tarja preta, né, que podem provocar dependência, eles têm tarja preta. Se vocês olharem a tarja do antidepressivo, ele é uma tarja vermelha com retenção de receita, o que mostra que ele não desenvolve a dependência química, aquela dependência que a gente conhece. O que acontece é que existe uma neuroadaptação a esses medicamentos e você deve evitar a retirada rápida, não por causa de que você vai ter uma síndrome de abstinência e nada disso, né? Mas talvez você tenha alguns desconfortos até você conseguir se adaptar, mas principalmente o risco da retirada abrupta é o risco de uma recorrência, é de voltar, então esse rebote. Então por isso que tem que retirar aos poucos, mas falar que provoca dependência é algo inadequado, né? E isso acaba levando a um certo estigma do uso dos medicamentos,
que são ferramentas que não devem nem ser utilizadas em excesso sem necessidade, mas também não devem ser subutilizados, não deve deixar de utilizar só por causa do estigma, né? E isso acontece porque a gente tende a colocar os transtornos depressão, os transtornos psiquiátricos numa categoria, no senso comum, como se eles fossem diferentes, por exemplo, da diabetes. A gente começa a falar assim, isso é uma questão de força de vontade, isso você deveria parar de tomar esse medicamento porque não vai te fazer bem. Ninguém fala isso para um paciente com diabetes, ninguém fala isso para um paciente com hipertensão. Pô, cara, baixa a tua pressão aí, né, sozinho, não precisa de medicamento. Então, o medicamento ele vem para somar nesse sentido, né? E a retirada dele é gradual, porque é uma questão de adaptação e de manutenção para que não exista essa recorrência ou diminua a probabilidade dessa recorrência da doença. Então, falar que provoca dependência, que causa dependência, é algo que não é adequado no contexto dos antidepressivos, né? Lembrando que os antidepressivos, os medicamentos antidepressivos, eles também atuam em vários outros contextos, inclusive na ansiedade, nos transtornos de ansiedade. Então, é comum também que algumas pessoas aqui que estão assistindo ou utilizem, ou tenham visto algumas pessoas utilizar num contexto diferente, para transtorno do pânico, para transtorno de estresse pós-traumático, até para transtorno obsessivo compulsivo, porque aí existem outras aplicações desses medicamentos. Então, o nome da classe, né, antidepressivo, ansiolítico, antipsicótico, o nome da classe do medicamento não necessariamente se restringe àquilo que ele foi desenvolvido, como, por exemplo, o antidepressivo para depressão. É usado na depressão, mas é usado em vários outros contextos, né? Então, isso também é uma coisa importante, que às vezes o paciente recebe um medicamento, ele vai na farmácia ele retira lá, e ele lê a bula e fala, ué, mas eu estou tomando um antidepressivo, eu tenho depressão, mas o meu médico parece que falou que eu tenho ansiedade, meu psicólogo fala que é ansiedade, por que eu estou tomando um antidepressivo? Né? Então aí tem essa mobilidade, porque o nosso cérebro não é organizado de acordo com o DSM, né? O nosso cérebro é organizado por circuitos neuronais e esses circuitos podem se sobrepor muitas vezes, né? Sim, sim. Super importante essa explicação que tu acabou de dar. Eu acho que muitas pessoas não têm esse conhecimento, né, de que é um medicamento que é conhecido por uma determinada função pode servir para diferentes transtornos psiquiátricos. Pediram para falar também sobre relação terapêutica. É, Na TCC, pelo menos, a relação terapêutica, a gente acredita que uma boa relação terapêutica é uma condição necessária, mas não é suficiente para uma boa terapia. Então, o que isso significa? Que a relação terapêutica é algo que a gente cultiva dando muita importância para isso, mas que a gente também precisa de boas técnicas, de um bom aparato para que o paciente tenha um bom resultado na terapia dele, né? Para que o paciente tenha ganhos terapêuticos, porque tenha melhora naquilo que ele precisa ter alguma melhora. Porque se a pessoa está procurando terapia, é porque ela precisa melhorar alguma coisa na vida dela, não sabe? Então, alguns estudos mostram que técnicas específicas que são empregadas por terapeutas cognitivos, que são usadas por terapeutas cognitivos, podem ter um efeito ainda mais forte sobre o progresso clínico do que necessariamente apenas um bom vínculo terapêutico, como é defendido por algumas linhas psicodinâmicas, enfim. E aí o terapeuta da TCC, de acordo com a literatura, vai estabelecer um relacionamento, pelo menos, tão forte quanto os terapeutas de outras abordagens. Tipo, a gente se preocupa muito que o vínculo seja colaborativo, que o processo seja ativo por parte do paciente, que o paciente seja bem protagonista. Então, que o processo seja focado no presente, que a gente seja orientado a metas. Então, embora a gente seja muito... a gente não é muito lacônico, sabe? O terapeuta da TCC vai muito contra aquela ideia de que terapeuta não fala, psicólogo não fala, né? Existe muito aquela ideia no imaginário popular de que o psicólogo é aquele cara calado que fica ouvindo você falar. E na TCC não é assim. Na TCC é uma conversa. Existe um diálogo onde o paciente vai trazer as queixas dele e a gente vai conversar e falar, olha, isso aqui pode ser assim, assim, assado. A gente vai psicoeducar, a gente vai questionar também sobre fazer você chegar às suas próprias conclusões também. Mas existe um diálogo, não é apenas você falando livremente. Enfim,
E eu acho que isso fortalece também o vínculo, porque existe também um certo nível de exposição do terapeuta e você chega a conhecer também um pouco de quem a gente é, né, na prática. E eu acho que também foi um pouco disso que me fez escolher a TCC, né, porque eu sou uma pessoa muito transparente, então eu acho que uma outra linha terapêutica menos assim, eu acho que eu não conseguiria. Tem uma outra pergunta aqui que fizeram. Ó, essa vai para o André. Depressão tem cura? O paciente um dia se livrará dos medicamentos? Vai, André, responde essa, por favor. Sim, ele pode, né, se livrar dos medicamentos ou se entrar em remissão total, né, do quadro, do episódio depressivo ali e possivelmente não ter mais recidivas e mais recorrências. Quanto melhor for feito esse tratamento, esse acompanhamento, quanto mais for respeitado essas etapas do uso dos medicamentos, não fazer a retirada precoce, fazer o tratamento psicoterápico em conjunto, né? Então, mudar o estilo de vida, praticar o exercício físico. Então, quanto mais você tiver tudo isso junto, maior a probabilidade de que você não necessite novamente de um tratamento, né? Eu só acho que deve existir uma preocupação menor com o medicamento em si, assim, as pessoas têm muito assim, quando que eu posso retirar o medicamento, né? Como se o objetivo, isso às vezes acontece até na terapia, né? Às vezes alguns psicólogos que estão um pouco mais avessos aos medicamentos, eles fazem, não, a hora que o paciente chega aqui, eu quero tirar o medicamento dele. Então, mas esse não é o objetivo da terapia, tirar o medicamento do paciente. O objetivo é fazer o paciente ficar bem, melhorar, né, e entrar em remissão daquele episódio também juntamente, né? Então, sim, dá para chegar ao momento de não precisar mais utilizar. Alguns pacientes vão ter que usar mais, alguns pacientes talvez tenham que usar por muito tempo, ou até talvez até o fim da vida, não sei. Então, assim, não tem como a gente determinar um prazo exato. E a gente não deve se estigmatizar por causa disso e também não se subestimar por causa disso, né? Então, assim, eu não fui capaz de parar de usar o medicamento ainda, como se isso fosse um sinal de fraqueza. Isso também eu já ouvi de algumas pessoas e é muito triste, né? A pessoa já está em sofrimento, ela ainda fala assim, eu não consegui, eu tive que ceder aos medicamentos, eu tive que usar os medicamentos, como se fosse uma falha, né, de caráter, uma falha de força de vontade, e que a gente não ouve isso para nada. Mesmo volta para o exemplo da diabetes, né? Imagina você chegar e falar assim, não consegui, eu tive que, né, tomar o medicamento para baixar a minha glicose, eu não fui capaz sozinho de baixar. Então, assim, gera uma cobrança extra, né? O que eu acho que isso gera, o que eu chamo de farmacofobia, né? É o lado contrário é o avesso da hipermedicalização, né? Enquanto existe uma hipermedicalização que a gente tem que combater, porque a gente também tem uma crença de que a cura está sempre acessível na farmácia, é só ir lá comprar e aí eu não preciso de mais nada, eu tomo um remédio e resolver o meu problema. Mas ao mesmo tempo que existe esse lado, existe o outro lado que é uma demonização do medicamento, principalmente associado daí à indústria farmacêutica, que ela tem o lobby dela, que ela quer lucrar com a sua saúde, e tem tudo isso, então, que gera um afastamento, e as pessoas começam a remover o medicamento da equação, porque começa a achar que o medicamento é uma coisa negativa, ruim, só que substituem por outras hipermedicalizações. Então, eu tiro o medicamento, mas eu transformo outras coisas em medicamento. Então, eu começo a fazer uma dieta milagrosa que trata a depressão. Eu começo a tomar um monte de vitamina, um monte de coisa que é isso que vai tratar a depressão. Então, você começa a hipermedicalizar de uma forma camuflada, de uma forma mais natural, de uma forma mais... O processo de achar que existe uma cura milagrosa continua ali. Então a questão é saber que não existem curas milagrosas, não existem panaceias, né? Mas sim uma ferramenta importante que, se usada da maneira correta, vai colaborar com esse processo terapêutico, né? E a gente tem aí alguns estudos mostrando a psicoterapia isolada versus o medicamento isolado. A TCC que você disse, né, que é a área que você atua, é a que mais se preocupa, uma das áreas que mais se preocupa com os ensaios clínicos e com a base em evidências, né? Então, existem alguns ensaios clínicos muito legais que cruzam psicoterapia com medicamento. Então, por exemplo, vamos pegar 3 grupos de pacientes com depressão. Um grupo nós vamos dar os medicamentos só, outro grupo nós vamos dar psicoterapia só, e no outro grupo nós vamos usar medicamento e psicoterapia. E os resultados que a gente observa desses estudos são muito interessantes, em que os medicamentos eles costumam trazer uma resposta um pouco mais rápida, mas depois vai estabilizando. A psicoterapia traz uma resposta um pouco menos rápida, mas encontra os medicamentos muito próximo. Então tem uma eficácia, psicoterapia e medicamentos têm eficácias muito parecidas, num prazo aí de
20 semanas, por aí, e quando você soma os dois, aí sim você tem uma melhora, né, substancial ao invés da monoterapia. Então, para alguns casos pode ser muito interessante, né? E é uma coisa que o Stahl, que é um dos autores de psicofarmacologia que eu mais gosto, ele diz que é a arte de fazer a matemática ruim, que ele chama, que é 1 mais 1 normalmente é igual a 2, mas nesse caso a gente tenta fazer 1 mais 1 ser igual a 3. Né? Então, você somar a psicoterapia com a psicofarmacologia e tentar dar um resultado que seria superior a simplesmente a utilização individual de cada um. E isso só é possível quando o psicólogo entende o papel do medicamento e quando o psiquiatra entende o papel da psicoterapia, para ambos se valorizarem ao invés de competirem, né? Para que ambos entrem como algo que vai trazer benefício para o paciente. Perfeito, perfeito. É isso. É isso, não tenho nada a acrescentar. Acho que você falou tudo. Falou tudo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta interessante aqui para a gente fechar a nossa live. Ó, última pergunta. Depressão tem a ver com genética ou pode ser um gatilho, tipo uma morte? A gente falou sobre isso no início, né? Para a gente fechar, a gente vai só repetir rapidamente. Sim, depressão tem a ver com um fator hereditário, né? Como eu falei no início, uma pessoa que tem pais, por exemplo, que é filha de uma pessoa que tem depressão, histórico de depressão crônica, tem uma tendência maior a ter depressão. Mais gatilhos de história de vida, né? Como o André falou, como o André disse, né? É a gota, aquela última gotinha para poder estourar um conjunto de fatores, né? Que são genéticos, que são de história de vida, que podem levar a pessoa a ter depressão. Não é que a morte de alguém leve a pessoa a ter depressão, mas aquilo pode ser a última gotinha que vai colaborar para que a pessoa venha a desenvolver um quadro depressivo. Por quê? Porque a depressão, ela não é causada por um gatilho, por exemplo, por uma morte. Isso, na verdade, geralmente a gente fala de um luto. E um luto é diferente de depressão, né? A depressão é um quadro de longo prazo, né? Existe uma diferença entre luto e depressão. Quando a gente fala de depressão, a gente está falando de uma coisa geralmente de longo prazo, que para a gente diagnosticar, a gente tem que falar de pelo menos 2 semanas de um humor, que a pessoa fique o dia inteiro, né, tendo uma baixa de humor, sem energia, que dura bastante tempo, a pessoa não tem vontade, geralmente, de fazer muita coisa. Esses eventos estressores, eles podem até precipitar alguma coisa, mas eles são como se fosse a última gota no oceano de uma série de fatores que já estão existindo ali no paciente, né? Quando a gente fala de luto, a gente está falando de alguns sentimentos que a gente se refere a um sentimento de vazio, de perda. Quando a gente fala de depressão, a gente fala de uma incapacidade persistente de antecipar a felicidade ou o prazer, né? Por exemplo, a pessoa deprimida, ela não consegue perceber que ela vai poder ser feliz de novo. Quando a gente fala do luto, a gente está falando geralmente de uma pessoa que ela lembra daquele ente querido que ela perdeu e ela sente muita falta. Ela não conseguiu ainda colocar um lugar novo para aquela pessoa, uma vez que ela não está mais presente fisicamente na vida dela, e ressignificar a presença daquela pessoa na vida dela. Deu para entender mais ou menos? E nesse caso do luto, outros estímulos podem continuar sendo motivadores ainda. Então, em alguns momentos, a pessoa ela se sente motivada para outras coisas, depois ela lembra do ente querido e dela fica triste de novo. Então, fica nessa questão que é algo que na depressão e no episódio depressivo não costuma acontecer, né? E isso de genética, é genética ou é um gatilho, né? Então, essa palavra ou aqui, ela não cabe. Então, é sempre uma questão, não é dicotômico, né? Não é algo que você escolhe ou um ou outro, é multifatorial. E é a resposta padrão que você vai sempre ouvir quando perguntar sobre os transtornos psiquiátricos, né? Qual é a causa? Bom, é genética, mais ambiente e tal. Então, essa é a resposta padrão que a gente dá e que o que a gente sempre tenta pesquisar é qual é o peso disso na fisiopatologia da depressão. Então, quanto que o estresse pode
ajudar a colaborar nisso, o quanto que a genética tem papel nisso, né? E tudo isso são fatores de risco para a depressão. Fator de risco modificável e não modificável. A genética é sua, já veio com você, não tem como modificar. Então, você já tem os seus fatores de risco, os seus fatores de proteção não modificáveis. Aí a gente tenta sempre trabalhar com os fatores modificáveis, aqueles que dependem do estilo de vida. Então, o exercício físico vai ser um fator modificável de proteção. Se eu faço mais, eu estou mais protegido. Quer dizer que você, se você fizer exercício físico, você não vai ter depressão? Não. Mas a sua probabilidade vai diminuindo. Então, é sempre uma questão probabilística, e é isso que é a beleza da gente estudar a área da ciência, porque a gente vê que nada é uma coisa determina a outra. Na verdade, as coisas aumentam e reduzem probabilidades, né? Então, você tem maior ou menor probabilidade de acontecer aquilo de acordo com a sua genética, de acordo com o seu tratamento, e isso nos ajuda a ver que a vida inteira ela é probabilística e não determinística, né? É isso, é isso. Perfeito, André. Estão fazendo uma pergunta aqui que eu achei interessante. Poderiam falar um pouco sobre a relação entre Covid-19 e a depressão e a ansiedade? Rapidinho para a gente fechar, que a gente acha que nosso tempo realmente está estourando. Eu tenho um paciente agora, 8h20. Poderiam falar um pouco mais sobre a relação entre Covid-19 e depressão e ansiedade? Então, como eu falei, a depressão é uma doença da rotina. Quando a gente começa a ter uma rotina com uma série de perdas, né? Eu deixo de ir para o meu trabalho, ter contato com os meus colegas, ir para a escola, ter contato com os meus coleguinhas, eu deixo de sair, eu deixo de ir para os meus rolês, eu deixo de fazer um monte de coisa que era importante para mim, e isso tudo são fontes de prazer, isso tudo são fontes de sentido de vida, isso tudo me dá acesso a todas aquelas coisas que o André falou, né? Aqueles fatores neurotróficos, né? Todos aqueles neurotransmissores, todas aquelas coisas maravilhosas que ajudam a gente a manter o nosso cérebrozinho regado ali de coisas boas. E quando a gente deixa de ter acesso a tudo isso, a gente tende a ficar mais para baixo, né? Só que aí o que acontece? Você começa a manter aquela rotina ali por um tempão. O que o seu cérebro faz? Seu cérebro meio que se acostuma com aquilo. Você acaba meio que acreditando que você gosta daquela rotina depressiva, né? Então acaba que meio que você se acostuma a uma rotina mais depressiva, você tende a ficar... Então acaba que você fica mais depressivo por conta dessa rotina depressiva. E aí entra o fator ansiedade, que é o quê? Poxa, tem gente que fica o tempo inteiro pensando, eu tenho que usar álcool em gel aqui o tempo todo, eu tenho que usar máscara, tenho que trocar minha roupa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo para me proteger do vírus, principalmente no início, né? E aí as pessoas com aquela sensação de alarme, né? Aquela sensação de perigo iminente. E aí quando as pessoas começam a ficar com aquela sensação de perigo iminente, eu tenho muito mais ansiedade, né? Por conta do risco do vírus. Então, eu associo uma rotina com uma série de perdas, né? Eu perco um monte de coisa que era importante para me manter saudável. Inclusive, eu perco poder sair de casa para pegar sol, eu perco uma praiazinha, eu perco acesso à praia, eu perco acesso a parque, que são coisas, né, que são importantes também, a gente ter acesso a ver a natureza, né, que também nos ajuda a ficar psicologicamente bem. E junta isso com esse perigo, essa sensação de perigo iminente, a gente dá aqui o combo perfeito para ansiedade e depressão, né? Que a gente viu que aumentou bastante durante o período de pandemia, né? De quarentena. Quer acrescentar alguma coisa, André? Não, acho que é mais para não estender demais, mas eu acho que basicamente isso, e também a questão de que tudo isso, essa ansiedade em excesso e tudo mais, ela também colabora por altos níveis de cortisol. Esse cortisol aumentado, de novo, a gente volta para aquele ciclo que acaba diminuindo fatores neurotróficos, então a gente também tem essa questão neurobiológica sendo afetada. E a própria Covid-19, a gente não conhece os impactos de quem se infectou pela Covid e que tem sintomas, inclusive, neurológicos, neurofisiológicos, que podem também estar relacionados com isso de alguma forma, e a gente ainda está avaliando esses impactos como sequelas da própria Covid. Então, de novo, lógico que a gente não imagina que Covid cause depressão, ser infectado, né? O vírus vai lá e causa depressão. Mas, de repente, se deixar mais vulnerável algum sistema ali,
pode também ser um fator de risco que a gente venha a descobrir depois no futuro, né? É isso. Muito obrigada, André. Foi um prazer Eu te que receber. agradeço. Você é incrível. Foi muito bom te ouvir. Você explicou de uma forma super acessível, assim, foi maravilhoso. Muito obrigada Que mesmo. bom, fico feliz. Obrigado pelo convite. Estou aí à disposição para outras lives. Um Ah, muito abraço. obrigada. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que ficou até o Obrigado, final. pessoal. Ótimas perguntas, inclusive. Muito bom. Boa noite, gente. Até a Boa próxima. noite.